O que esperar de um homem que rabiscou assassino em sua própria dentadura? O quão doentia precisa ser a mente de um ser humano para chegar a este ponto? É possível quantificar a perversidade de um monstro capaz de mentir sobre transar com a mãe de uma vítima de abuso com o intuito de justificar o sêmen encontrado nos lençóis da vítima? Isso poderia ser facilmente o roteiro de um filme de terror, mas é apenas a vida real. Joseph Ziller, de 61 anos, tinha 28 quando abusou e ceifou brutalmente a vida de Robin Cornell, de 11 anos, e Lisa Story, de 32, depois de entrar furtivamente em um condomínio em Cape Coral, Flórida, em 1990, enquanto as duas dormiam. Jan Cornell, mãe de Robin, foi à casa do namorado na noite dos crimes e deixou Lisa Story cuidando da filha. Ela voltou no dia seguinte e encontrou as duas mortas. O caso esfriou por quase 3 décadas antes de Joseph Ziller ser preso por um assunto não relacionado em 2016 e ter que fornecer uma amostra de DNA que o ligava à cena do crime. No julgamento, Ziller testemunhou que seu DNA estava presente porque ele fez sexo com Jan Cornell vários meses antes dos crimes. No entanto, os promotores notaram que tal material não teria sido detectável muito tempo depois do suposto encontro. Ziller chamou a mãe da vítima de porca que nunca lavava os lençóis. Em entrevista, Jan Cornell afirmou: "Ele não tem remorsos, ele é mau, não há sentimentos aí, ele está simplesmente em branco." Cornell disse que nunca conheceu o assassino de sua filha antes dos crimes e ficou enojada com suas afirmações ultrajantes. Ela também contou como ela e outras pessoas no julgamento ficaram surpresas com a face doentia de Ziller, onde ele apareceu na véspera do julgamento com o que parecia ser uma aparência mal ajustada sobre os dentes. Nele, ele usou uma espécie de marcador permanente para rabiscar assassino nos dentes, visíveis quando ele abriu a boca. Cornell disse que foi especialmente perceptível porque seus dentes ficaram podres durante o resto do julgamento. Após sua prisão, Ziller, que espancou e sufocou suas vítimas, enviou a Cornell 3 cartas ameaçando retribuição se ela não impedisse a investigação dos crimes. Em 27 de junho de 2023, ao entrar no tribunal algemado, o homem solicitou falar com seu advogado. Quando ele se aproximou, Joseph desferiu um golpe usando o cotovelo. Conforme apurado, Ziller estava insatisfeito com a decisão negativa de sua sentença. Ao longo de seu julgamento, Ziller fez vários insultos à mãe de Cornell, mostrando o dedo médio para uma câmera e se comportando de forma tão errática durante o depoimento que um juiz teve que remover os jurados do tribunal. O advogado informou posteriormente que estava bem e lamentou não ter conseguido dar o contra-ataque. "Isso foi chocante. Eu sei que ele é capaz de qualquer coisa, mas isso foi inacreditável." Ziller, disse ela, se comportou com uma arrogância impiedosa durante todo o julgamento, muitas vezes olhando para ela na mesa da defesa e enquanto estava no depoimento. "Eu sempre olhava para trás. Eu estive presente em tudo no tribunal, em cada etapa do processo." Apesar da passagem de 33 anos, Cornell disse que nunca perdeu a esperança de que um dia o monstro desconhecido que matou sua filha e sua amiga próxima fosse capturado. "Eu sempre contei para os detetives. Eu sei que ele está vivo e sei que ele mora perto. Eu podia sentir isso. Quando eles vieram à minha porta depois de 26 anos e disseram que tinham um DNA compatível, eu apenas disse, oh meu Deus, repetidamente por 45 minutos. Eu sabia que a justiça viria." Jan Cornell, que se aposentou da indústria médica em 2018, disse que queria uma cremação para poder permanecer sempre fisicamente perto de Robin. Mas ela foi aconselhada a manter o corpo intacto para possíveis necessidades forenses no futuro e acabou optando por uma cripta,
Finalmente, em 2010, os investigadores disseram a ela que o corpo não serviria mais para nenhum propósito de investigação, e Cornell mandou cremar Robin. Após o término do julgamento em que Ziller foi condenada à morte, ela conta que se aproximou solenemente da urna, contendo as cinzas de sua filha sobre um manto, e disse: "Acabou, Robin. Você pode descansar agora." Até onde a perigosa combinação de drogas e transtornos mentais podem levar um ser humano a cometer atrocidades. Este próximo caso deixa claro que os limites simplesmente não existem. Taylor Shabazz, uma mulher de 25 anos, casada e mãe de um filho, foi acusada de homicídio doloso em primeiro grau, mutilação de um cadáver e agressão sexual em terceiro grau na morte de Chad Tyrion, de 24 anos, em setembro de 2022. Shabazz estrangulou Tyrion até a morte durante o sexo, depois que os dois usaram metanfetaminas. E mais tarde, se gabou para a polícia de que ela havia gostado da provação. Ela colocou a cabeça mutilada de Tyrion em um balde para sua mãe encontrar, e a polícia mais tarde descobriu o torso desmembrado, o pênis e os órgãos esculpidos da vítima no porão. A acusada foi levada ao tribunal com uma proteção anti-cuspir que cobria a parte inferior do seu rosto, na sequência de episódios anteriores no tribunal em que se tornou violenta contra os seus próprios advogados. Quando questionada pelo juiz Thomas Walsh se ela tinha algo a dizer ao tribunal antes de ele proferir a sentença, Shabazz apenas pronunciou 2 palavras. O juiz Walsh criticou uma declaração escrita do pai de Shabazz, na qual argumentava que o sistema tinha falhado com a sua filha. O juiz disse que, embora simpatizasse com as lutas de Shabazz, suas ações hediondas e comportamento imprevisível não poderia ser ignorado. Não é função do sistema criar os filhos das pessoas. Nossa luta contra as metanfetaminas não é perfeita, mas continuamos. Sugerir que de alguma forma foi o sistema que falhou? Fiquei perturbado quando li aquele artigo. Realmente começa em casa. Estou convencido de que não é culpa de ninguém de onde vieram, mas é responsabilidade deles para onde irão a partir daí. A declaração do juiz pode parecer insensível a princípio. No entanto, os contornos que levaram Shabazz a essa situação macabra se devem, em boa parte, ao pai da ré. Arturo Coronado, pai de Shabazz, cumpre pena após ser condenado por agressão sexual em segundo grau a uma criança, após a polêmica declaração sobre o sistema e algumas situações embaraçosas. Em seu depoimento, a relação de pai e filha foi exposta. A avó de Shabazz, Esther Coronado, disse ao tribunal, como parte de seu depoimento de testemunha, que Shabazz já foi uma mãe amorosa, mas ela recaiu no vício depois que o órgão público de proteção à criança levou seu filho poucos dias depois de ele nascer. Ela recebeu alta do hospital e foi para um abrigo. As pessoas que cuidavam do bebê o traziam, mas apenas por alguns minutos. Ela estava arrumando as coisas para o bebê, mas eles nunca voltaram para casa juntos. Testemunhou a senhora Coronado, que agora tem a custódia da criança de 2 anos. Coronado disse que neta teve uma infância difícil após a morte de sua mãe em 2009. Pouco depois, o pai dela se casou com uma mulher que tinha 3 filhos e não se dava bem com Shabazz. Ela sentiu como se tivesse perdido a mãe e agora está perdendo o pai porque havia outras crianças envolvidas. Ela e o irmão acabaram morando em um porão. De uma bela casa que ela tinha, ela acabou morando em um porão. Então, em julho de 2021, o irmão de Shabazz, AJ Coronado, morreu em um acidente de motocicleta. Isso é muita coisa para um jovem absorver. Eu sei que ela estava com o coração partido, foi muito difícil para ela.
Em seu depoimento, o Arturo Coronado, pai de Shabusnes, disse que todos em sua família amavam Taylor, mas ela teve uma mudança dramática de personalidade depois que foi apresentada às metanfetaminas por seu marido e pai de seu filho, Warren Shabusnes. Era como noite e dia. Ela mudou completamente. Era uma pessoa diferente. Conhecendo minha filha do jeito que ela era e do jeito que sei que ela ainda pode ser. Ela não é o monstro que parece ser, isso é certo. Warren Shabusnes está atualmente cumprindo pena na FCI Oxford por uma condenação por drogas em 2020. Ele pareceu defender seu relacionamento com Shabusnes em uma postagem de novembro de 2022 no Facebook. O mundo não nos conhece pelo que somos. Eles não conhecem as lutas que enfrentamos. Doenças mentais, pós-parto, bipolaridade e dependência desempenham um papel importante nas escolhas que fizemos. As drogas nunca deveriam ter sido dadas à minha esposa, porque foram as drogas que a levaram a fazer o que fez. Até mesmo o pai de Chad, o Sr. Tyrion, deu uma declaração que contou pontos a favor da ré. Eu o perdoo pelo que você fez ao meu filho. Vou sentir falta do Chad. Vou perguntar ao juiz se você pode ver as ruas algum dia. Pode não ser em breve. Todo mundo faz escolhas erradas. Talvez não neste grau, mas acho que há muita esperança para você. E acho que você pode usar seu tempo para ser uma pessoa melhor e fazer coisas boas. Eu sei que você tem um coração. Não desejo nenhum mal e espero que tudo corra bem para você. Além desses depoimentos ao seu favor, Taylor Shabusnes foi submetida a entrevistas com médicos que tentaram atestar a sua insanidade. Desta forma, ela poderia ser inocentada. Inclusive, isso explicaria os comportamentos da ré durante as audiências. Enquanto isso, o tio de Tyrion, Kelly Tyrion, disse que espera que Shabusnes enfrente o mesmo destino do serial killer Jeffrey Dahmer, que foi espancado até a morte na prisão depois de ser condenado por pelo menos 17 mortes. Não vejo razão para que você deva obter liberdade condicional. Você fez a coisa mais covarde e perversa possível. Vou rezar para que você tenha o mesmo destino que seu ídolo Jeffrey Dahmer. Portanto, tenha um ótimo negócio de vida. Esta declaração serve de ponto de partida para a revelação mais sombria sobre os fatos que culminaram na sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional. Os promotores disseram que o histórico de uso de drogas e doenças mentais de Shabusnes não eram uma desculpa para seus crimes perturbadores. Nós a vimos descrever com calma o que ela fazia, às vezes até sorrindo. Ela disse às autoridades que isso aconteceu porque ela gostou, aconteceu porque ela queria fazer. Também ouvimos sobre como Chad era um bom garoto, como ele sempre dava um beijo de despedida no pai quando ele saía e como ele tricotava e fazia crochê com sua irmã mais nova. Depois que os promotores se concentraram nas evidências atrozes que, segundo eles, sugeriam premeditação, um júri determinou que ela não sofria de doença ou defeito mental quando cometeu o assassinato. Durante o julgamento de Shabusnes, que durou apenas 3 dias, os detetives contaram ao tribunal sobre as pesquisas online de Shabusnes por Jeffrey Dahmer, entrando no tribunal todo sexy e a bunda de Jeffrey Dahmer. 11 dias antes de matar Tyrion, Shabusnes tirou uma selfie bizarra ao lado de um celular com a imagem do serial killer Cannibal. A evidência mais contundente contra Shabusnes veio de detalhes gráficos perturbadores sobre a forma como o corpo de Tyrion foi mutilado. Sua cabeça e órgãos genitais foram deixados dentro de um balde que sua mãe encontrou em sua casa, enquanto seu torso, esculpido com um pé enfiado dentro, e pedaços de carne foram descobertos em seu porão. Shabusnes e Tyrion se conheciam desde o ensino médio.